exatamente desse Bragantino que tem o jogo atrasado aí contra o Flamengo. Bota aí, seu Sport TV, o que aconteceu na Vila Belmiro. Jogo na Vila, né? Em comum a gente viu o São Paulo. A Vila estava diferente, a Vila histórica. E o resultado, né, é de 1-0 aí pro São Paulo. Para quem, antes do jogo estava falando, né? O Bragantino só depende dele. Acabou o papo agora de Bragantino. Cada hora a gente vai falar de um assunto aqui. Ontem deu São Paulo na Vila. Nesse momento, o Bragantino não depende apenas dele. Mas se por acaso o Botafogo perder o jogo de hoje, aí volta a depender apenas dele para passar a liderança do Campeonato Brasileiro. 1-0 São Paulo, gol do Erisson. No primeiro tempo, Igor, o time de São Paulo conseguiu trabalhar bem em todos os setores. Conseguiu anular o estilo de jogo do Bragantino. Juan entrou como atacante de referência, foi bem ali explorando as costas do sistema defensivo do Red Bull. E no segundo tempo, o Erisson, que aí vem a particularidade, né? A curiosidade. O Erisson, que é jogador do Botafogo, está emprestado ao São Paulo, fez o gol que deixa o Botafogo ainda em possibilidades de conquistar o título brasileiro, só dependendo de si próprio. O São Paulo faz esse 1-0 e ontem, Coutinho, é mais mérito do São Paulo ou o Bragantino jogou abaixo? Acho que dá para colocar na balança aí. O São Paulo realmente foi muito bem. Acho que pela situação do São Paulo na temporada, né, já garantido na Libertadores e sem risco de rebaixamento. Isso até aconteceu em alguns jogos dessa reta final de campeonato. Era um São Paulo mais desconcentrado, menos intenso. O próprio jogo contra o Cruzeiro semana passada foi assim. Mas essa partida não. Foi um São Paulo que entrou em campo bem mobilizado, né? Apoiado pela torcida com desfalques importantes. Vai lembrar que o Rodrigo Nestor é mais um dos desfalques dos titulares do São Paulo. Foi um time que soube ler bem aquilo que causa problemas ao time do Bragantino. Ficou pouco com a bola na primeira linha de defesa, né? Então não possibilitou uma pressão do Bragantino. Fazia a bola chegar, como o Raid falou, rápido ao campo de ataque, buscando profundidade com o Juan, mas também invertendo muito de lado, né? E aí o Beraldo foi importante, o Rafinha foi importante também, né? Tentando pegar o ponta do outro lado bem aberto, espaçando a última linha de defesa do time do Bragantino. Foi uma equipe que marcou muito forte também, mas tem o outro lado, né? E o próprio Pedro Caixinha falou sobre isso depois do jogo. Ele disse que se eu falasse há 5 rodadas atrás que a gente lutasse contra o título, talvez a nossa atitude nas últimas 5 rodadas fosse diferente. Por isso que eu não falei isso. Eu falei que o nosso próximo objetivo era sempre o jogo seguinte. E aí, quando começou a se falar que só dependia da gente para ser campeão, o time não deu uma boa resposta. O próprio treinador do Bragantino falou sobre isso. Então, acho difícil, né, a gente remar contra essa maré. Realmente foi um comportamento bem atípico para o time do Bragantino. Não foi aquela intensidade, aquela atitude ofensiva que o time costuma ter. O Elinho foi muito bem na partida. O Elinho talvez tenha sido o único que manteve o nível de atuação. Elinho em São Paulo, inclusive. Pois é. Possivelmente estava um pouquinho ali mexido com o confronto. A galera que fala que ex-jogador costuma jogar mais contra o time que ele veio, né? O Elinho, no caso, inclusive, jogou e fez até um golaço contra o Flamengo. O Elinho tem aí na carreira e no currículo. Eu sou um fanzaço do Everaldo Marques. O EV, além de ser o pai da 5ª série entre nós mortais, narra pra um caramba. Ontem ele conseguiu narrar, inclusive, até gol perdido. Então, Michel Araújo perdeu um gol e o EV narrou assim. Vai, EV. Autorizada a batida, aí vem o levantamento para a segunda trave, subiu o Arboleda, cabeceou para o meio, a bola fica viva, eu não acredito! Michel Araújo perdeu um dos gols mais feitos do Campeonato Brasileiro! Olha isso, Brasil, a indecisão ali do Juninho Capixaba que furou espetacularmente e o Michel Araújo dividindo com o Cleiton. Não conseguiu mandar para dentro do gol. Jesus, Maria, José e o Camelo. Cara, você viu o lance? A resenha, depois do Juninho Capixaba com o Cleiton, o goleiro, é assim, cara. É um colocando pro outro qual que é a culpa. Ou a furada daquelas ali do Juninho. Faltou um churrasco. O Juninho, ele fica esperando. Tipo, você não vai pegar a bola tá se aproximando. E ele tá chegando pra trás. Quando ele percebe que não tem como, ele domina a bola. E o Michel Araújo talvez tenha tido a mesma reação. Tipo, isso tá acontecendo mesmo? O cara não tiraram essa bola, o goleiro não pegou, o Juninho não tirou da área. E aí virou essa lambança que a gente viu aí. Lambança, cara. Mas é o deixa que eu deixo elevado ao cubo ali. Jogada horrorosa. Ontem na Vila, o gol perdido do Michel. O Erisson, então, fez o gol que é 1-0. É questão de tudo que a gente falava, Raed. E vai muito de encontro ao que falou ali
o Pedro Caixinha. O São Paulo tá de férias. Bota 45 pontos, matematicamente também já não tem mais chance aí. Desculpa o FMG que faz os cálculos, eu não sei, mas pra mim não tem. Agora, a gente fala do Bragantino, porque tá lá com 58 pontos, e o Caixinha fala muito desse caso da pressão, né? O que é jogar com pressão. O Bragantino não tem essa pressão, naturalmente. E aí, quando começou o holofote, ele pode até ter mudado um pouquinho o jeito de jogar, talvez. Como que apaga isso agora, né? Como que volta a ser o Bragantino rodada a rodada para tentar voltar a remar e jogar a bola que estava jogando o Bragantino, que era realmente de chamar a atenção, cara. Vou começar falando que esse aí foi o melhor resultado da rodada, por enquanto, para o Botafogo, independente de qualquer coisa, porque deixa o Botafogo ainda em condição de depender de si próprio para conquistar o Campeonato Brasileiro, desde que empate ou vença o jogo de hoje, não perca. Você tem que fazer um trabalho dia após dia com os jogadores, de focar no jogo e tentar fazer com que eles sejam protagonistas do jogo. Tem uma coisa no jogador de futebol que o jogador ele tem que ter dentro dele, é o caráter de decisão. Quando você não tem o caráter, são poucos que tem, tá? Quando você não tem o caráter de decisão, você acaba sucumbindo ali a determinadas pressões ou caindo de rendimento num jogo que tende a ser decisivo. Parece que foi esse o problema do Bragantino ontem. Por mais que os jogadores, muitos jogadores, já tenham desempenhado ali, jogado jogos decisivos na categoria de base, como por exemplo o Elinho, foi um time que pareceu sentir o peso de um jogo que poderia botar o time na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei tentando pensar, Coutinho, o porquê dessa queda tão brusca, né? Se é só exatamente isso que fala o Caixinha, ou se é uma noite ruim, cara. Não, o Bragantino pode acontecer tranquilamente, né? Eu sou da opinião que é difícil você explicar o que acontece num jogo de futebol, porque o time jogou bem ou mal, por apenas um detalhe. Eu acho que tem um ingrediente disso. Tem a postura do São Paulo, como você me perguntou anteriormente, o que o São Paulo fez de diferente. O São Paulo jogou, talvez tenha sido a melhor atuação do São Paulo nas últimas 5, 6 rodadas aí. Acho que só contra o Grêmio o São Paulo jogou melhor do que jogou contra o Bragantino. E no final do jogo, né, o Bragantino até deu uma melhora no segundo tempo, quando entra o Thiago Borbas, o Eduardo Sacha é recuado para jogar de meia, o Caixinha saca o Matheus Fernandes que não vinha bem, sacou o Mosqueira também que não estava bem do lado esquerdo e coloca o Vitinho. Esses jogadores acabam melhorando a equipe, o time se torna mais ofensivo, joga mais tempo dentro do campo de São Paulo. Mas acho que o Dorival tem uma leitura muito importante daquilo que é a reta final do jogo. Ele começa a encorpar o time no sentido literal mesmo, coloca jogadores mais fortes em campo, porque era um jogo de muito choque físico, muito duelo, e o São Paulo começa a se impor nisso. Entra o Natan Mendes como ponta direita, o Caio Paulista já tinha voltado para o segundo tempo como lateral, um lateral forte, né? Ele quem sofre pênalti, inclusive. Alto e forte. O Erisson entra na equipe, então, assim, tem alguns exemplos de jogadores que fortaleceram o time fisicamente. São Paulo começa a ganhar duelo, a se impor mais na reta final do jogo, se colocar dentro do campo de ataque. O ataque do pênalti sofrido pelo Caio Paulista não é o primeiro ataque que o São Paulo tem promissor naquele período da partida, e aí acaba sofrendo o pênalti bem concluído pelo Erisson, que pertence ao Botafogo, né? Como a gente falou. O Red Bull Bragantino fica com 58 pontos, totalmente na briga aí pelo título. Bora fechar o vídeo para falar sobre Antony, o atacante de 100 milhões de euros do Manchester United, que virou alvo de especulações no Flamengo e no São Paulo. As especulações no Flamengo começaram durante o fim de semana, quando o jornal Mirror trouxe a notícia de que ele poderia ser trocado pelo Gabigol. Depois, gente no São Paulo passou a trabalhar com a ideia de contratar o Antony por empréstimo para que ele recuperasse o futebol. Tem jogado bem abaixo do que pode. Temporada toda atripulada, né, toda bagunçada. Primeiro ele foi alvo de acusações da ex-namorada, o United decidiu afastá-lo, depois a namorada retirou as ações, ele voltou a jogar, mas não tem conseguido jogar bem. Diante do Fulham foi vaiado pelo torcedor, apesar da vitória do time dele, enfim. Conversei com uma pessoa próxima do Antony, essa pessoa demorou para responder, mas enfim apareceu e assegurou que o Antony não virá jogar no futebol brasileiro, nem para o Flamengo, nem para o São Paulo. O United fez um investimento muito alto, 100 milhões de euros, uma das principais contratações da última janela de transferências do verão europeu. O United vai insistir com o Antony. E se, a partir do momento que entender que não há mais condição de o Antony dar esse retorno, certamente não vai ser emprestando para clubes brasileiros que esse negócio vai acontecer. A ideia seria buscar um outro interessado no futebol europeu. Repito, ainda há dentro do United a esperança de que ele possa dar certo, de que ele possa recuperar seu futebol. O Erik ten Hag, o técnico do Manchester United, confia demais no Antony. Foi ele quem pediu a contratação do Antony, os dois trabalharam juntos nos tempos de Ajax. Descartemos por completo qualquer chance
de o ex-atacante do São Paulo voltar ao futebol brasileiro. Parecia de fato uma especulação absolutamente maluca, agora com a confirmação de uma pessoa do staff do jogador. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!